Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de Deus, que o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Meus amados, esse ano, 2022, precisa ser o ano da bênção na sua vida. Precisa ser o ano de um momento a sós com Deus. Momento de comunhão, de crescimento espiritual. Não permita que 2022 termine sem você realmente ter certeza de onde você está indo. O reino de Deus é uma realidade. Deus tem um reino preparado para os seus filhos. O reino dos céus, o reino da glória, né? O reino da terra vai ser depois do milênio. Aí nós vamos viver no reino de Deus aqui na terra, com o próprio Deus aqui também, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 3, né? Deus estará conosco aqui na nova terra, que Ele vai criar para a gente. Mas vamos passar um período no céu, o reino de Deus. E o reino de Deus precisa ser a prioridade da sua vida. O reino de Deus precisa ser a prioridade da nossa vida, irmãos. Irmãos, amigos, amigas, irmãs, amigas. O reino de Deus precisa ser a nossa prioridade dia a dia. Não comece nenhum dia da sua vida sem colocar o reino de Deus como prioridade. E aí nós vamos falar muito do reino esse ano e vamos falar muito também do Espírito Santo. Eu quero colocar que o Espírito Santo é a nossa prioridade máxima para a gente receber o Espírito Santo. Diz o livro Santificação, né, que a bênção do Espírito Santo trará junto com essa bênção todas as outras bênçãos. Então nós precisamos buscar essa bênção. As chuvas do Espírito Santo na nossa vida, o derramamento do Espírito Santo diariamente em minha vida, vai trazer junto com essa bênção todas as outras bênçãos. É por isso que Jesus Cristo disse: busque primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Veja que a promessa é real. A Bíblia contém 4.892 promessas para mim e para você. Então nós precisamos começar o dia em comunhão com Deus. Passar um tempo a sós com Deus, buscando a bênção, clamando pela bênção. Não saia de casa sem ter a certeza de que você ficou na presença de Deus algum momento para receber a bênção de Deus. Amém? Então, ore comigo. Querido Deus, nosso bom Pai que habita nos céus. Senhor, nós estamos na Tua presença, mas somos tão pequeninos, Pai, tão irregulares. Num momento cremos, no outro momento duvidamos. Num momento queremos o céu, no outro momento desejamos nem ter conhecido a Deus, nem saber do Senhor. Ah, meu Pai, tenha misericórdia de nós, abre o nosso coração, rasgue esse coração de pedra, Senhor, desmanche esse coração de pedra, estraçalhe esse coração de pedra e coloque em nós o coração de carne capaz de obedecer a Tua palavra. Precisamos de um novo coração, Senhor. E se o Senhor está pedindo o nosso coração, Provérbios 23, verso 26, o Senhor está pedindo o nosso coração. Ajude-nos a entregar esse coração empedernido, para que o Senhor faça realmente um transplante espiritual, nos dando um coração de carne capaz de Te amar e de obedecer a Tua palavra. Fale ao nosso coração agora, Senhor. Também resolva os nossos problemas, cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades. Toma conta da nossa vida e da nossa casa, Senhor, e da nossa família. Nós o adoramos, nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 4. Eu acho que nós vamos ficar em Provérbios 4 um bom tempo, tá? Porque tem muita coisa para a gente aprender em Provérbios 4.
Mas hoje nós vamos para o versículo 20. Tá? Versículo 20 de Provérbios. Ainda está falando lá para você parar para ouvir. Provérbios 4 fala para você ouvir a palavra de Deus. Versículo 20 está escrito: Filho meu, esteja atento às minhas palavras. Já expliquei um pouco isso, né, no capítulo 4, versículo 1, né? Esteja atento às minhas palavras. Versículo: Incline os teus ouvidos aos meus mandamentos. Em outras versões vai falar doutrina, outro vai falar instruções, conselhos, a própria lei. Instruções aqui são regulamentos, né? Quando a gente vai tirar a carteira de motorista, a gente tem que estudar o manual, e no manual estão as instruções. O que você fazer numa bifurcação, né? Se você tem que parar, se você tem que seguir só para a direita, se você pode seguir para a esquerda, ou se pode seguir só reto. Né? As placas estão ali para sinalizar, para mostrar a direção que você deve seguir. E Provérbios capítulo 4, versículo 20, Deus está dizendo: observe a minha palavra e dê ouvidos às minhas instruções, aos meus regulamentos, às minhas leis, aos meus mandamentos. Sabe, quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão com duas certezas. A certeza de que Abraão seria obediente ao chamado. E a certeza de que ele ensinaria, ele guardaria os mandamentos de Deus e ele ensinaria à posteridade dele os mandamentos. Está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 18. Deus chamou Abraão com essas duas certezas. A certeza de que ele seria fiel ao chamado. E a certeza de que ele guardaria e ensinaria as leis de Deus à sua posteridade, aos seus descendentes. Então Deus tinha essa certeza. Nesses dias finais, Deus está preparando um reino para nós. Daniel capítulo 7, nós ainda vamos trabalhar esse texto. Fala que Deus quer dar o reino aos seus filhos. E quem são esses filhos? E veja que Provérbios capítulo 4, Deus começa dizendo: filho meu. Não esqueça essa realidade. Meus irmãos, minhas irmãs, não esqueça dessa realidade. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Tá bom? João capítulo 1, versículo 12, Jesus Cristo deixou claro que se você acreditar na salvação que ele veio trazer, se você aceitou o sacrifício dele por você na cruz do Calvário, então você é filho de Deus, você é filha de Deus. Leia lá João capítulo 1, versículo 12, e depois leia Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. É uma realidade, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Portanto, você é filho do reino, você é filha do reino, você precisa entender isso. Nós somos herança de Deus, herdeiros de Deus, e Deus tem um reino para dar para mim e para você. Salmo 2, Deus quer nos dar o reino, tá certo? Não é um reino aqui na terra, não. Deus vai nos dar uma cidade santa, e a cidade vai descer do céu, não é nada aqui na terra. Aqui vai ser tudo queimado. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 a 13, diz que tudo vai ser queimado. Tudo vai ser destruído pelo sopro da boca de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Jesus Cristo vai destruir tudo aqui, vai queimar tudo para fazer tudo novo. Isaías capítulo 66 também fala disso.
Portanto, Deus tem um reino para você. Agora, duas coisas importantes Deus está dizendo nesse texto. Além de chamar você de filho, eu já não vou explicar mais isso não, porque eu já expliquei, né, na mensagem anterior. Deus chama você de filho, de filha. Pronto, acabou. Se você tem dúvida ainda, repita comigo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Pedro, lá de Utinga, diga aí. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Irmã Nilza, esposa do Pedro, diga aí. Eu sou filha de Deus. Irmã Isa, irmão Juvenil, diga aí. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Porque você é filho, você é filha de Deus. Não duvide disso. E lembre-se, Abraão era muito falho, cometeu vários erros, mentiroso de carteirinha. Adúltero. Você acha que Abraão não queria um relacionamento extraconjugal? Se ele não quiser dizer, não, vamos esperar em Deus. Mas no fundo, no coração dele lá já existia essa sementinha, esse desejo de pecar, o desejo de adulterar. E quando a esposa sugeriu o adultério, ele disse, não, perfeito, vou adulterar com o consentimento da minha esposa. E se você, meu irmão, está vivendo esse adultério aí, Deus diz, você é filho dele. Pare com isso. Abandone esse caminho. O texto está dizendo, filho meu, fique atento à minha palavra. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é eterna. Então fique atento. A palavra atento eu já expliquei, né, na mensagem anterior. É você prestar atenção, é você fazer dela a base das suas escolhas. Dar atenção ao que Deus está pedindo de você levará você a fazer boas escolhas. Tenha cuidado. Deus não está interessado em manipular você. Deuteronômio capítulo 29, se eu não estou enganado, versículo 28, Deus está dizendo o seguinte: eu coloco diante de você a vida e a morte. E aí você escolhe. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus está dizendo que Ele não tem prazer que você morra, mas que você escolha a vida, que você escolha o arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você seja destruído junto com o diabo. Deus quer que você seja salvo. Portanto, eu e você precisamos fazer escolhas. E aqui Ele está dizendo, filho meu, fique atento, preste atenção. Dê atenção às coisas espirituais. Eu comecei essa mensagem dizendo que o reino precisa ser a prioridade da nossa vida. O reino de Deus precisa ser a prioridade da minha vida. As coisas espirituais têm que vir primeiro na minha vida. Minha irmã, não seja uma Marta. Meu irmão, não seja uma Marta. Não tenha o comportamento de Marta. Lembra da mensagem anterior? Se você não assistiu ainda a mensagem anterior, assista. Porque não importa você ficar fazendo coisas para Deus quando você não entrega o coração a Deus. Não importa você ir à igreja se a igreja não é parte de você. Eu fico observando, por exemplo, que muitas pessoas elas fazem questão de ir à igreja achando que a igreja já resolve todos os problemas espirituais dela. Mas em casa não tem comunhão com Deus, não para ouvir uma boa música, não para assistir um bom vídeo. Porque o seu coração está cheio de novelas, cheio de mentiras, cheio dessas coisas que a televisão e a internet oferecem. Quanto tempo você está passando diante da televisão? Quanto tempo você está passando diante da internet? É isso que está ocupando o seu coração, meu irmão. E Jesus Cristo diz que aquilo que ocupa o nosso coração vai ser o objeto da nossa fala, vai ser o objeto da nossa conversa, das nossas interações. Então, se você estiver enchendo o coração de mentira, de coisas desse mundo, você não vai ter prazer na leitura da palavra, você não vai ter prazer nas coisas de Deus. E aí a igreja vai ser como um fardo para você. Vai ser uma tradição, um costume que não vai preencher você.
Você já ouviu aquela expressão, entrou vazio e saiu seco? É assim que tem sido a minha vida muitas vezes ao ir à igreja. Você não aprendeu nada com a mensagem. A mensagem não falou com você, por quê? Porque a sua cabeça está cheia. Cheia de quê? Novelas, filmes, comentários negativos da palavra na internet, leituras profanas, piadas, pilheiras, chacotas. Você ama essas coisas? Eu fico observando, por exemplo, existe um programa de televisão no domingo, e todos eles do domingo à tarde, eu não assisto, mas quando eu vou para minha casa da minha mãe, né, minha mãe gosta de assistir essas coisas, então eu fico observando ali. Todos eles têm um momento da videocassetada. Já observaram? Todos os programas de domingo à tarde têm um momento das videocassetadas, né? Ou videoquedas, né? As pessoas se dando mal através de vídeos. E a gente ri disso. E a gente aplaude isso. O ser humano se dando mal na vida. Né? Um pai sai para passear com o patinete da criança, a criança cai do patinete e aí você ri da queda da criança. Então a gente aplaudindo o mal. E nossa cabeça está tão cheia dessas coisas, né? A gente está preocupado hoje existe a geração fitness, né? Então existem muitos vídeos hoje ensinando você a parar de comer, a fazer jejum intermitente. Aí você está tão cheio dessas coisas que a Bíblia perde o sabor. Você não tem mais prazer na Bíblia, você não tem mais prazer em ler a palavra. A leitura da Bíblia se torna enfadonha, esquisita, sem graça. E Deus está dizendo, filho, preste atenção na minha palavra. Essas coisas estão distraindo você, levando você a desacreditar em mim. E depois ele diz, siga as minhas instruções. Essa questão é muito séria. Porque seguir as instruções não apenas livra você de acidentes, mas protege você de todas as intempéries que a vida vai te oferecer. Meus amados, pode ter certeza. A vida vai ter muitas intempéries para você. Problemas vão surgir, dificuldades vão aparecer. Você e eu não estamos isentos disso, não. Eu sou filho de Deus, então eu tenho que parar de sofrer. Não, nada disso. Abraão não parou. Veja que teve guerra para Abraão combater, teve fome, né? Teve brigas lá com o seu sobrinho Ló. Problemas apareceram na vida de Abraão, inclusive depois do adultério. Você acha que a vida de Abraão foi um mar de rosas depois que ele mandou Agar embora? Não, de jeito nenhum. Eu ainda quero fazer uma live sobre o poder do perdão, porque Ismael jamais abandonou seu pai, né? Mas é interessante essa história de Abraão, porque Ismael nunca saiu de perto de Abraão, apesar de ter sido rejeitado por Abraão e não ter herdado um palmo de terra de Abraão. Abraão deu a ele como herança um pedaço de pão e um pote de água, um bule de água, né? Uma jarrinha de água só, que acabou ligeiro, acabou tão rápido que ele depois deitou para morrer. Mas ele nunca abandonou seu pai, ele estava lá no sepultamento de seu pai. Ismael vai formar a família, junto com Esaú, vai formar a família dos Edomitas. Esaú casou com a filha de Ismael. A família, os Edomitas são a descendência de Ismael. Então, gente, a gente percebe que na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Davi, existiu as intempéries. E Deus está querendo proteger você.
para que você não seja vencido pelas intempéries. Eu tenho visto muito desses palestrantes modernos, né, desses coaches modernos, que diz que os fracassos, as derrotas, as quedas, elas precisam ser positivas na vida do vencedor. Mas isso a Bíblia já dizia. Você não precisa ser derrotado, você não precisa viver como um derrotado. Essa é a questão. A questão não é a queda, a questão não é o fracasso, a questão é quando você se vê fracassado, se vê derrotado, se vê caído, qual é a sua atitude a partir daí? E aí nós voltamos, infelizmente nós temos que usar exemplos negativos. E eu gosto de ilustração da Bíblia. E nós voltamos para o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, abandonou o pai, né? Nós vimos na mensagem, a segunda mensagem de 2022, né? Nós vimos que ele saiu de casa, queria felicidade, queria independência. Mas um dia ele se encontrou caído num chiqueiro, preso à corrente da sua própria escolha. Provérbios capítulo 6, verso 23, diz que o mal, ele é acorrentado pelo seu próprio pecado. O pecador, o adúltero, ele é acorrentado pelo seu adultério. O pecado escraviza, o pecado acorrenta a gente, aprisiona a gente. E o jovem estava ali aprisionado pelas suas escolhas. Escolha de ser independente, de querer viver sem o pai. Ele estava lá. E agora o que ele vai fazer? Ele poderia dizer, não, meu orgulho é muito alto. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa para pedir perdão. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa para voltar atrás nas minhas decisões. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa para pedir desculpas pelos meus erros, pelos meus fracassos. Não. Eu tenho que dar um jeito aqui. Eu vou dar um jeito, a minha vida vai mudar, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E milhares de pessoas estão vivendo hoje arrastadas pela depressão, pelo medo, pela culpa, tentando de novo e caindo de novo, tentando e caindo. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Não foi de um dia para o outro que ele foi parar no chiqueiro. Diz o texto que ele viveu dissolutamente. Ele gastou tudo que ele tinha dissolutamente, ou seja, sem responsabilidade, sem compromisso. E hoje nós estamos vivendo a religião do não compromisso. E esse é um grave problema para mim e para você. Porque não existe felicidade na ausência de compromisso. Embora hoje muitas pessoas estejam defendendo aí o casamento aberto, né? Uma escapadinha, né? Para poder apimentar o casamento, apimentar a relação no casamento. Nada disso tem se mostrado como ponto de felicidade. Ao contrário, as brigas são constantes, as desavenças, porque existe a comparação. Ah, ela é melhor do que você, com ele eu vou mais longe, com ele eu consigo me realizar sexualmente. E aí o casamento vira uma tragédia e a desconfiança passa a ser a nota tônica da casa de você, da sua casa, caso você escolha esse caminho. O ser humano está buscando nas drogas a felicidade, aí buscando hoje a legalização do aborto, a legalização da maconha, a legalização das drogas, para tentar diminuir o peso da culpa. Meus amados, como nós somos tragicamente derrotados por nós mesmos, pelas nossas escolhas. E lá estava o jovem caído e agora ele tinha que tomar uma decisão. Ou volta, ou continua sujo, continua na lama. Ou volta ou continua fracassado. Você está vivendo essa situação, você precisa tomar uma decisão. Então Deus está dizendo para você, siga as minhas instruções. Deus perdoa você. Isaías capítulo 43, versículo 25, está escrito o seguinte, olha. Que coisa maravilhosa que Deus está oferecendo para você. Meus amados, Deus ama você.
Isaías 43, verso 25, Deus está dizendo, olha, você errou, você caiu, você fracassou, Deus está dizendo para você, verso 25, Deus, né? Deus está dizendo, eu sou aquele, eu sou o que apaga os teus pecados. Eu sou aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Filho, siga as minhas instruções. Fique atento à minha palavra. Mas se você abandonou a palavra em algum momento, rejeitou o conselho de Deus, rejeitou a direção de Deus, e aí você caiu no erro, no fracasso, agora ele diz, siga as minhas instruções. É hora de você levantar, meu irmão. É hora de você levantar, minha irmã. Quem sabe você tem andado distante da vontade de Deus. Ah, mas eu vou à igreja. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu vou falar desse texto ainda. Vai ser uma das mensagens mais duras que você vai ouvir na sua vida. Mateus capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Eu não tenho nada contra você frequentar a igreja todos os cultos, tá bom? Acho maravilhoso. Inclusive eu falei na mensagem anterior que Maria foi encontrada ao pé da cruz, lá na porta do sepulcro. Maria foi enviada para pregar o evangelho, tá bom? Porque salvação é muito mais do que frequentar a igreja, é muito mais do que dar estudo bíblico, é muito mais do que você dar coisas para Deus. Salvação é você conhecer a Deus, amar a Deus e viver com Deus. E aí com Deus você vai à igreja, com Deus você vai dar estudo bíblico, com Deus você devolve o que pertence a Deus. Com Deus você tem prazer nessas coisas. Você não tem obrigação, você tem prazer. Tá bom? Muita gente hoje, por exemplo, fala que dízimo é pagamento. Você está pagando o que a Deus? Percebe a diferença entre devolver? Eu me doei para Deus. E como eu me doei para Deus, tudo que é de Deus é meu, e tudo que é meu é de Deus. Então eu tenho prazer de promover a pregação do Evangelho, levando ofertas para a igreja, para que essas ofertas tragam mais pessoas para o reino de Deus. O jovem estava na casa com o pai e não era feliz. Quantas pessoas hoje estão na igreja vivendo um fardo da religião? Estão caídos dentro da igreja e precisam ouvir a instrução do Pai. Precisam seguir as instruções do Pai. Você precisa de um encontro com Deus para aprender a deixar Deus dirigir a sua vida. E Deus vai dirigir a sua vida de acordo com a palavra. Nem mais nem menos, é de acordo com a palavra. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tu ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho. Então você precisa ouvir as instruções de Deus. Os mandamentos de Deus nunca foram um problema para a gente. Aliás, os mandamentos são uma solução. É uma cerca protetora. Os mandamentos de Deus, 6.632 mandamentos de Deus, são uma cerca protetora para você não errar o caminho, para você não errar a direção e para você se proteger dos ataques dos leões que estão do outro lado da cerca, das hienas, dos lobos, das serpentes. Satanás tem os seus agentes nessa terra, que são os lobos devoradores. Tiago capítulo 5, versículo 8. E ele vai usar esses lobos, essas hienas, essas serpentes, para atacar você. E se você estiver protegido na cerca, se você estiver dentro da cerca, seguindo as orientações da cerca, as setas, as placas sinalizadoras, se você estiver seguindo, você pode até, quem sabe, às vezes encostou na cerca ali, ser picado pela serpente ou ser arranhado pelo lobo, pelas hienas, mas você não vai se perder, você não vai realmente ser derrotado pelo mal. Meu irmão, minha irmã,
Se você está vivendo esse mundo de pecado, é porque você abandonou o conselho de Deus. Como aconteceu com Abraão, como aconteceu com o filho pródigo. Quando você para de ouvir a instrução do Pai, quando você para de dar atenção, para de dar atenção às coisas do céu, às coisas do reino de Deus, aí você começa a aceitar qualquer coisa como verdade. Você começa a aceitar qualquer coisa como verdade. Eu quero falar do versículo 23 na próxima mensagem, né? Que ele diz que você tem que ficar atento, né? Tudo que você precisa é guardar seu coração, para não armazenar essas coisas no seu coração. E o que é que leva você a armazenar coisas no seu coração? É o que você vê, o que você come, onde você vai, né? O que você lê. Você está enchendo o seu coração de mentira? Então a verdade de Deus não vai ter prazer, você não vai ter prazer na verdade de Deus. Então Provérbios 4, 20 está escrito: Filho meu, dê atenção à minha palavra. Dê atenção à palavra de Deus. Comece o dia com a palavra. Verso 20 a sequência diz: siga as instruções. Siga os mandamentos. Não veja os mandamentos como uma coisa ruim para a sua vida espiritual. Veja os mandamentos como uma cerca protetora para proteger você dos ataques do inimigo. Satanás anda em derredor de nós querendo uma maneira de te destruir. E só Deus pode te proteger contra os ataques do diabo. E ele deixou o manual de instrução. Aqui está o manual de instrução, meu irmão, minha irmã. Se você seguir as instruções do manual, você não vai errar o caminho. E muitos problemas você vai evitar. Provérbios capítulo 8 e Eclesiastes capítulo 8 fala... Não, Provérbios capítulo 1 e Eclesiastes capítulo 8 fala que nenhum mal você experimenta aquele que obedece o mandamento. Salmo 119, versículo 165 diz que é feliz, muito feliz aquele que pratica os mandamentos. Percebe? Os mandamentos de Deus, o manual de Deus, as instruções de Deus são para a tua felicidade. Eu não sei por que as pessoas dizem que os mandamentos de Deus são um fardo, que nós não precisamos da lei, que nós não precisamos porque Jesus Cristo aboliu a lei. Não, Jesus Cristo não aboliu. Ele vai abolir uma coisa boa, uma coisa que é eterna. A palavra de Deus é eterna, a lei de Deus é eterna. Salmo 119, versículo 142, a tua palavra, a tua lei é a própria verdade. Salmo 19, versículo 7 diz que a lei é perfeita. Romanos capítulo 7, versículo 13 diz que a lei é santa, justa e boa. Então Deus não pode destruir algo que é santo, justo e bom, perfeito, eterno. Porque a lei reflete o caráter de Deus. E Deus quer que você reflita o caráter dele. Como é que eu posso refletir o caráter de Deus? Pela obediência à lei de Deus. Porque eu sou filho dele, ele é meu pai. Então eu tenho que ter o caráter do pai, eu tenho que ter a mente do pai, eu tenho que ter a personalidade do pai. O filho pródigo voltou para casa para receber anel, para receber roupa, receber aceitação, perdão, reconciliação. Meus amados, é isso que Deus quer fazer com você. Não importa se você errou, não importa se você caiu. O importante é o que você quer fazer agora, diante desse pecado que você vem acariciando, diante desse caminho errado que você vem seguindo. Você sabe que o final dele é caminho de morte. É hora de você voltar. É hora de você escolher o reino de Deus como prioridade na sua vida. E se você não caiu, meu irmão, se você não caiu, minha irmã, é hora de você se manter dentro da cerca. É hora de você se manter dentro do aprisco. Mas lembre-se que o porteiro é Jesus Cristo.
Você precisa ouvir a voz do bom pastor. Você precisa deixar o bom pastor guiar você no caminho para pastos verdejantes. Mas lembre-se que pode ser que você tenha que atravessar por vale de sombra e dificuldades. Mas Deus estará com você. Se você estiver com Deus dirigindo os seus caminhos, você não vai errar o caminho e você não vai se perder. A ovelha se perdeu porque deixou de ouvir a voz do pastor. O filho pródigo se perdeu porque parou de ouvir as instruções do pai. Parou de seguir as instruções. Meu amado, Deus abençoe você. O Espírito Santo está aqui para guiar você. O Espírito Santo é o agente de Deus para levar você a seguir as instruções, a obedecer o manual. Ore comigo, querido Deus, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor escolheu nos fazer teus filhos, através de Jesus Cristo, derramando o sangue dele como propiciação pelos nossos pecados. E agora, como teus filhos, Pai, queremos que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Queremos, ó Deus, que o nosso coração seja mudado para que a gente siga as instruções, para que a tua lei seja a nota tônica das nossas escolhas, a cerca protetora do nosso caminhar contigo. Ajuda-nos, Pai, a ouvir a tua voz e seguir as instruções, seguir os mandamentos, para que esses mandamentos em nosso coração nos levem a uma vida perfeita e de perfeita obediência a toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar o vídeo e se inscreva no canal.